Oi gente, tudo bom? E vamos falar de Marcada, que é a continuação de Coven. Eu fiz a releitura para poder trazer para vocês a resenha com as coisas mais frescas na cabeça, e eu preciso dizer que a minha opinião não mudou. O primeiro livro é sensacional, eu realmente amei cada capítulo, cada detalhe, tudo foi sensacional, principalmente a maneira como a história termina. Aqui a gente vai acompanhar a Willow logo após os fatos finais do primeiro livro. Então ela tá ali com um sentimento onde ela foi usada desde o dia que ela nasceu. Só que as coisas vão piorar um pouquinho, né? Quando ela chega no Vale do Cristal, ela logo é arrebatada pelo diretor da escola, que é o Grey. E ele até amaldiçoa ela e tudo mais, lembrando que ela é uma bruxa, tá? Ele amaldiçoa ela e ela meio que fica presa a ele. Ela não tem muita alternativa, né? O que ela não imaginava que tudo isso era mais do que uma paixão. Ele tinha segundas, terceiras e quartas intenções com as atitudes dele no primeiro livro. Aqui ela vai perceber que além dela ter sido usada pelo pai dela, criada para ser uma arma e nunca ter tido liberdade de fazer as suas próprias escolhas, quando ela chega no Vale do Cristal, ela continua não tendo liberdade de fazer as próprias escolhas. Então, quando termina o primeiro livro e a gente entra nessa história, a gente acompanha ela extremamente irritada com tudo que aconteceu e com tudo que ela descobriu. Ela tinha como missão destruir todos aqueles que mataram a tia dela. Né? Lembrando que ela é a única bruxa dentro desse universo que vem de duas linhagens. Isso nunca havia acontecido, e ela é uma bruxa da terra e uma necromante. Então ela tem tudo o que eles precisam para concluir o plano, né? E ela tenta esconder da melhor maneira possível que ela é assim, mas o Grey sabe logo de cara, então ele vai usar ela em benefício próprio, além de outras coisas, tá? Quando ela percebe que ela foi usada, já é tarde demais para voltar atrás. Ela já tinha feito 90% do que ela precisava fazer, o Coven foi destruído, as pessoas responsáveis pela morte da tia dela também, então ela conseguiu o objetivo. Só que existem mais algumas coisas que supostamente deveriam ser feitas e não podem ser feitas sem ela. E é aí que o Grey entra nessa história e ela fica possessa. Gente, ela realmente vira um ser insuportável. Tudo bem, ela foi traída, ela foi usada, ela foi tudo, concordo. Mas algumas das coisas ela foi conivente, né? Então, ela não pode reclamar 100% de tudo aquilo que aconteceu. E é aí que entra a parte que me estressa, porque ela reclama. E ela não entende que apesar de tudo, apesar da traição que ela sofreu, apesar do Grey ter usado ela, apesar de tudo isso, ela ainda tem como tirar proveito dessa situação. Ela ainda tem como usar ele, né? Ela demora um pouco para entender, mas ela vai entender que ela ainda tem como concluir a missão dela em 100%. E quando ela percebe, a história volta a ficar boa. Só que demora demais, tá? Demora muito. O Grey agora conseguiu o que ele mais queria, que era casar com ela, marcar ela como sua mesmo. Em troca, ela sem querer marca ele como dela, então os dois estão presos uns aos outros, assim, eternamente, porque são imortais. E aí, ela vai começar a entender que tudo isso, né, o fato do Grey gostar dela logo de cara, o fato do Grey marcar ela logo de cara ali, é uma coisa que já estava predestinada. Ela nunca iria conseguir fugir disso, ela nunca iria evitar esse tipo de coisa. Quando ela entende isso, ela entende que unir forças com ele é muito mais benéfico do que ir contra ele. E aí a história fica interessante, porque aí os dois são extremamente poderosos, os dois são criaturas extremamente poderosas, e logo no começo desse livro ela deixa de ser uma simples bruxa. Ela ganha algumas novas qualidades, vamos dizer assim. Não posso dizer pra vocês o que acontece, porque se eu disser pra vocês o que acontece, eu tô estragando demais a experiência. É um livro curto, não tem
mais da metade desse livro é um romance, tá? Então a gente não pode entregar muita coisa, porque se eu entregar muita coisa, eu vou estragar a experiência de vocês e esse não é o foco. E aí, ela entende, ela tem alguns sonhos reveladores com alguns dos seus ancestrais e ela começa a entender que talvez o plano do pai dela, tudo que o pai dela queria que ela fizesse, não era exatamente o que precisava ser feito. Mas o que precisa ser feito só ela consegue fazer. Ninguém mais conseguiria fazer isso, principalmente pela herança genética dela. E é preciso que se unam esses dois clãs para que as coisas sejam concluídas. Vale a pena? Vale a pena. É rapidíssimo de ler, assim como o primeiro. É delicioso em alguns momentos. Se você ler esse livro e você não colocar o Gray como o Tom Ellis, você tá lendo errado. Precisa ler de novo, tá? Porque pra mim, Gray é Tom Ellis. Simplesmente não pode ser outra pessoa na minha cabeça. E é simplesmente delicioso. Mas vai te irritar. Vai te irritar em alguns momentos, mas você vai superar, tá? E esse livro fecha a duologia. Não fecha a série, mas fecha uma duologia. E, pelo que eu andei pesquisando, a gente vai ter um terceiro livro, mas será com outro casal. Um casal que é formado nesse livro aqui, tá? Então, o primeiro e o segundo livro vai contar a história da Willow. E o próximo provavelmente vai entrar com outras pessoas dentro desse universo ainda. Não sei se estou muito animada pra ler, mas se for lançado no Brasil, certeza que eu vou ler e trazer pra vocês, certo? Então é isso, a gente se vê no próximo.